Fala, nação rubro-negra, tamo junto novamente para mais um vídeo aqui no nosso canal Fla Cegueta. Muito prazer, meu nome é Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro apaixonado e muito bem casado, graças a Deus. Gente, primeiro nome que eu vou soltar neste vídeo, Josmar. Quem é o Josmar? Josmar é um atacante de 17 anos que o Flamengo comprou do Avaí. Curiosidade com o Josmar. Josmar foi o jogador mais jovem a marcar um gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado, em 2025, ele marcou o gol com a camisa do Avaí e tinha somente 16 anos. Esse moleque é artilheiro, esse moleque é matador. E ele agora está servindo ao Sub-20 do Flamengo. E na estreia dele com a gente, ele marcou 2 gols e deu uma assistência no jogo entre Flamengo e Bragantino, Campeonato Brasileiro Sub-20. E sexta-feira, na vitória do Flamengo contra o Vitória, também no Brasileiro Sub-20, o Josmar fez o primeiro gol, recebeu uma assistência do Daniel Salles e marcou. Pronto. O que está acontecendo agora? A torcida do Mengão, nós da nação, estamos pedindo que o Felipe Luiz passe a usá-lo nos profissionais, entre os profissionais, melhor dizendo. A galera, já que a gente está tendo aquele problema de atacante, o Felipe Luiz não gosta do Pedro. O Pedro também não está se ajudando, é bem verdade. O Pedro está se arrastando em campo e não há substituto, não tem outro matador, outro camisa 9, a galera quer o Josmar. Então, gente, é isso, moleque de personalidade, né? De personalidade. Jogou a Série B com a Avaí entre os profissionais, não é de bobeira, faz gols, não tremeu ao vestir a camisa do Flamengo, já chegou fazendo 2 gols, já fez o terceiro, então por que não realmente ousá-lo? Ah, mas só tem 17 anos. Pô, alto lá, gente. Pelé jogou uma Copa do Mundo com essa idade. Jogador bom, não tem ideia, filho. O cara que tem personalidade desponta desde jovenzinho. Eu sou completamente a favor da integração desse garoto entre os profissionais. Até porque, eu insisto em dizer, o Flamengo precisa de um fato novo para dar uma motivação extra ou um sacode geral, pois deixar do jeito que tá, a coisa tá complicada. Cebolinha, Felipe Luiz e a perseguição sobre os jogadores. Esses são os principais assuntos. E o Juninho Carabag, né, cara? Esses são os assuntos que estão destacados para o vídeo de agora. Mas antes, nação, de coração, peço que vocês me ajudem aqui com o canal para aumentar as visualizações, aumentar a entrega do YouTube. Você vai me ajudar simplesmente dando like no vídeo. Não passe em branco não, assistiu 2 minutinhos, gostou do conceito? Por favor, dá o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, evidentemente, ativa o sininho, tem vídeo todo dia, tem live todo dia, inclusive hoje às 19 horas, 19h30, estarei ao vivo novamente para trocar aquela ideia ao vivo com vocês. Comenta acerca dos assuntos aqui abordados, compartilha. Eu tenho uma brincadeira que eu queria dividir com vocês, que é a seguinte: somos mais de 45, 46, 47 milhões de torcedores. Cara, desse modo, estamos em tudo que é rede social, em tudo que é grupo e aos montes. Portanto, gente, compartilha esse vídeo e mostre o canal para 10 amigos seus que torcem para o Flamengo. Evidentemente, você conhece 10 pessoas que torcem para o Flamengo e tenta convencer 5 delas a se juntarem aqui no canal, se inscrevendo. Pô, tô querendo muito aumentar o canal porque realmente tô aqui precisando, gente. Tô trabalhando aqui há 4 anos somente com Fla Cegueta, analiso futebol desde 2006, na época que tinha os blogs e tudo mais. Mas, cara, sinceramente, o canal precisa crescer. E eu conto com a moral de cada um. Então chama aí 10 rubro-negros, convença pelo menos 5 a se inscreverem. E assim nossa comunidade vai sempre aumentar e vai ficar melhor para todo mundo. Valeu, gente? De coração, me ajuda aí que eu realmente estou precisando. Bora falar de Flamengo, bora falar de notícia, bora falar de coisas que realmente são interessantes. Às vezes notícias boas, às vezes notícias ruins. Cara, notícia boa, pelo menos pro Juninho Carabag, é que ele tá fazendo gol a dar com Paula no Pumas do México. Essa que é a grande verdade. Só foi ele sair do Flamengo que o maluco tá voando lá no Pumas. Juninho fez mais um gol. Salvou o Pumas de uma derrota para o Chivas, né? Salvou o Pumas de uma derrota para o Chivas. Aos 43 do primeiro tempo, gol de oportunismo, sobrou uma bola na pequena área, ele entrou lá e botou lá para dentro. Juninho tá com 5 gols em 2 assistências em, se eu não me engano, 9 jogos. 9 jogos, 7 participações diretas em gols. 5 gols e 2 assistências. Esse é o Juninho. Talvez essas valências que o Juninho está mostrando agora foram
as necessárias para que o Boto buscasse lá do Karabag. Mas no Flamengo não deu liga porque o Flamengo realmente é muito maior do que o Pumas, é muito maior do que o Karabag, e o Juninho aqui sentiu a pressão, mas não foi só isso. O treinador Felipe Luiz, para variar, enterrou o Juninho no Flamengo, assim como enterrou o Michael, assim como enterrou o Matheus Gonçalves, o Lohan, o Wallace Ian, por que não, o Pedro, por que não, e tantos outros jogadores. Pois o Felipe Luiz, no final do vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, pois o Felipe Luiz tem disso, tá? Tem disso. Então, ó, Juninho, parabéns, fazendo gol, em cima de gol, em cima de gol, e que continue, pois, cara, em nenhum momento ele foi arrogante aqui no Flamengo, ele foi reclamão, ele foi problemático. Não, sempre foi um cara com uma áurea, né, com uma vibe leve, tranquila e merecedora, né, alguém que realmente veio para trabalhar. Então tomara que ele continue fazendo bastante gols, que merece, merece. Vamos lá, Cebolinha e Ayrton Lucas, mais dois nomes. Cara, impressionante. Cebolinha, naquela declaração pós perda de Recopa para o Lanús, ele falou na zona mista que vai deixar o Flamengo no final do ano, porque provavelmente não vai continuar, não tem renovação de contrato. Bom, vocês estão vendo aí. Inclusive, até falei na live de ontem a possibilidade real dele ir para o Palmeiras. Cebolinha deve de fato ir para o Palmeiras. Existe um plano lá da Leila para levar o jogador e ela vai esperar que ele encerre seu contrato com o Flamengo para pegá-lo de graça. Ela não é boba, ela não vai gastar dinheiro e assim por diante. Mas vamos lá, essa declaração do Cebolinha de deixar o Flamengo no final do ano repercutiu mal dentro do clube, não porque o Cebolinha é um vacilão, e sim porque o BAP e o Boto são dois irresponsáveis. Os caras estão prometendo coisas e não estão cumprindo. Eles até agora não chamaram o Cebolinha para renovar, por isso que o jogador falou aquilo. Só que o pior é o seguinte: agora existe uma nova moda implantada pelo Boto e pelo BAP, que é o seguinte: o jogador que vai falar à empresa, antes ele tem que comunicar à assessoria de imprensa sobre o que ele vai dizer. Ele vai ter que chegar para a imprensa e falar, ó, vou fazer declaração XYZ. Se ele não fizer esse anúncio para a assessoria de imprensa do Flamengo, ele vai sofrer uma punição financeira, vai levar uma multa. Ou seja, a lei da mordaça está oficialmente implantada dentro do Flamengo. Isso é muito errado, né, gente? É muito errado, mas, enfim, eu, sinceramente, gente, eu tô muito preocupado com o futuro do Flamengo, tô muito preocupado com o Flamengo nessa temporada, não é da boca para fora, não. O Flamengo tá tão diferente do que foi ano passado, a energia que circunda hoje o Flamengo tá tão esquisita, tá tão negativa, tão ruim, que eu temo que coisas piores que não somente conquistas de títulos venham acarretar o nosso clube. Perda de arrecadação, enfim, cara, tá complicado, tá complicado. Então, quando o BAP ou o Boto implanta a lei da mordaça nos caras, que basicamente é uma lei da mordaça, é uma censura, a coisa tende a piorar. E o Ayrton Lucas, meu irmão, que foi atacado pela torcida nas redes sociais, desativou o Instagram. O Ayrton Lucas já tinha desativado o X, que é o antigo Twitter, e agora desativou o Insta. Não quer mais, cara, não quer mais. E engraçado que antes eu vi um comentário de um camarada dizendo assim, antes não, né? Depois que ele desativou, evidentemente. O cara falou, bom, aqui ó, o Ayrton desativou o Instagram e antes desativou o X. Tomara que ele desative seu contrato com o Flamengo. Cara, a galera tá até aqui com o Ayrton Lucas. E eu tava pensando, ontem até recebi um comentário de um camarada chamado Osmar Margarido, do qual eu dou as felicitações. Valeu, Margarido, tamo junto. Grande abraço para a Noêmia Cristina também. Pro meu grande irmão Carlos Antônio Benício, grande abraço. Essa aí é a galera que tá sempre... Evidentemente, o meu amigo Cadu do canal Arena Esporte, evidentemente essa é a galera que tá sempre dando moral aqui pro Fla-Cegueto. Grande beijo em todos, gente, no coração de cada um de vocês aí. O Margarino ontem falou o seguinte, para o Ayrton Lucas jogar bem, o Flamengo precisaria implantar um sistema de 3 zagueiros, pois daria liberdade para ele simplesmente focar na ofensividade e não na recomposição defensiva. Então faz sentido, porém, eu penso assim, o Flamengo com 3 zagueiros historicamente nunca teve bons frutos, né? Então não é a nossa. Jogar com 3 zagueiros realmente não é a nossa praia. Mas vamos lá, o Ayrton desativou a rede social dele, Instagram e X, e vamos ver o que ele vai fazer agora. Né? Tá bolado porque falhou feio ao recuar a bola pro Rossi, o Rossi escorregou, saiu o gol do Lanús e tudo desandou. É isso aí, gente. É aquela coisa, quem não tem C não fez... Como é que é? Quem não tem... Um ditado popular, né? Quem não tem não sei o que não faz trato com P. Quem não tem C não faz trato com P. É isso aí. Jogador que não aguenta pressão realmente tem que pedir para sair. Fala em pressão, olha que absurdo. Isso aqui para mim é crime. É crime.
Ontem à noite teve a festa lá do Everton Araújo, né, lá no condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca. Festa de aniversário. Teve lá uma festinha. Flamengo só vai jogar segunda-feira. Teve treino ontem, vai ter treino hoje. E à noite o jogador fez uma festa lá para comemorar aniversário. Acho que era até o dele, enfim, não importa. Os torcedores organizados da Jovem, torcida jovem do Flamengo, foi lá na festa do cara e atazanou, meteram foguetório. Tem até as imagens aí na internet. Né? Eu não vou colocar aqui para não ficar pegando vídeo de ninguém, mas vamos lá. Os caras soltando foguetório. Teve um malandro falando que enquanto eles, torcedores da Jovem, não conversarem tete a tete com o Pulgar, com o Carrascal e com o Plato, por exemplo, vai virar um inferno essa coisa. Gente, isso é muito errado, é muito errado. Eu acho que esses torcedores, igual o vídeo que tá ali, um camarada se apresenta e fala: eu sou fulano da torcida jovem do Flamengo, eu tô desde 6 horas da manhã acordado atrás desses caras que nem maluco, enquanto eu não falar com eles vai virar um inferno, que papapá, eu não quero... Olha a petulância do malandro. Eu não quero dar porrada em ninguém, só quero conversar. Eles podem ficar tranquilos que é só pra conversar. Cara, quem é esse malandro, velho? Sabe, o cara quando faz isso, tu se sente representado por um porcaria desse? Sinceramente, nossa, eu não me sinto representado. Essa pressão de organizada, para mim, é banditismo, é vagabundagem, é coisa que não procede, não faz sentido. Isso aí é crime, gente. Perseguição é crime. E um cara desse, um moleque desse, um torcedor desse aí não é torcedor, cara. Um moleque desse não sabe o que é futebol. Eu duvido que realmente ele se preocupa com o jogo do Flamengo. Eu duvido que realmente ele se emociona com o Flamengo, ele chora pelo Flamengo, ele acompanha o dia a dia, ele lê as reportagens, ele está assistindo televisão, com jornalismo esportivo, evidentemente. Eu duvido. Isso não é torcedor que gosta do Flamengo pelo futebol. Isso é torcedor que vive de ganhar benefícios, né, das organizadas para criar esse movimento de violência, hora de politicagem e assim por diante. Então isso aí é movimento com outros fins escusos, né, que não é o fim principal, que é simplesmente torcer e vibrar com o Flamengo e pelo Flamengo. Não, isso aí é outra coisa. Então, ridículo, ridículo. E se eu sou um policial, tô passando ali na porta do condomínio e vejo aglomeração de torcedor querendo oprimir jogador no seu momento de lazer, eu daria um monte de cacetada, meu irmão. Essa que é a grande verdade. Ridículo. Bom, avançar aqui para o último assunto do vídeo, acerca do Felipe Luiz. A situação do Felipe Luiz está muito complicada. O treinador realmente está vivendo o seu pior momento desde que inventou de se tornar treinador de futebol. E ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair porque, sinceramente, a gente não tem como acreditar que o Flamengo vai ser campeão carioca. E perder o Carioca, provavelmente para o Fluminense, vai ser muito ruim. Vai ser muito... Agora, tu imagina se o Flamengo é eliminado para o Madureira. O Flamengo tem uma vantagem de 3 gols. Claro, o Madureira não vai fazer 4, mas se fizer 3, vai para os pênaltis. Pênalti é loteria, né? Mas claro, não vai, cara. O Flamengo vai estar na final do Carioca e vai pegar o Fluminense, que está jogando um futebol muito melhor que o Vasco da Gama. Provavelmente o Flamengo, se não abrir o olho, vai perder. Vai perder esse título aí. Então seria os 3 primeiros títulos da temporada desperdiçados. O que acontece? A notícia de ontem dava conta de que o Felipe Luiz está isolado por parte do elenco. 80% do elenco não gosta do Felipe Luiz, não compra mais a sua ideia, não corre por ele, pois ele, Felipe Luiz, não dá moral para os caras. Felipe Luiz não conversa com os caras, não abre brecha. O Felipe montou uma panela com 6 jogadores. Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, o Léo Pereira e o Alexandre. Esses são os 6 jogadores que o Felipe Luiz conversa, que o Felipe Luiz ouve, que o Felipe Luiz se abre. O Felipe Luiz não conversa com mais ninguém, nem com o Plata, cara, o namorado dele. Dizem na internet, não sou eu. Então, assim, o elenco, o grosso do elenco está completamente satisfeito. Como é que um cara desse tem clima para trabalhar? Não tem, né, cara? Aí é por isso que a gente vê Flamengo tomando gol de bola aérea o tempo todo, Flamengo não finalizando com propriedade, Flamengo se arrastando, não tendo recomposição tática, não tendo velocidade. Aí tu vê o Arrascaeta boladinho da vida, de biquinho, porque o Arrascaeta quer ganhar e faz parte da panela do Felipe, mas os caras não querem, os outros. Então o Arrascaeta fica de biquinho e assim por diante. Léo Ortiz começa a entender, a gente começa a entender por que o futebol do Ortiz encolheu tanto. Olha aí a panela do Felipe com o Léo Pereira, né? E o Ortiz está sendo deixado de lado e assim por diante. Então as coisas aos poucos começam a se encaixar. Gente, de novo, clima do Felipe Luiz no Flamengo está terrível, mas ele vai permanecer. O Flamengo não tem intenção de demiti-lo, não por agora,
até por conta da multa rescisória que gira em torno de 27 milhões de reais. O Flamengo não quer gastar esses 27 milhões de reais pagando multa rescisória. Mas olha a outra notícia aqui. Caso o Felipe seja demitido, é muito claro e notório que o próximo treinador do Flamengo será o português Leonardo Jardim. Aplausos, sintam-se felizes com essa informação, pois o Leonardo Jardim é muito mais treinador que o Felipe Luiz e é um dos melhores treinadores que hoje tem por aí. Com o Cruzeiro, que tem um elenco bom, mas até certo ponto limitado, o cara fez um trabalho excelente. Tu imagina do Flamengo com tantas possibilidades e conseguindo motivar. Agora, com uma possível queda do Felipe, não importa que a Arrascaeta fique boladinho, não importa que Bruno Henrique fique boladinho, que Léo Pereira, que Alexandre, que Danilo, que Jorginho fiquem boladinho. Se esses 6 ficarem sentidos com a demissão do Felipe, que peguem suas chuteiras e vão embora do Flamengo. Pois, meu irmão, já deu. O Flamengo não pode ser refém de jogador algum, assim como não pode ser refém de convicções erradas de treinador nenhum. Então que caia Felipe e que caia quem tiver boladinho com essa decisão. Eu quero muito a presença do Leonardo Jardim no nosso clube de regatas do Flamengo. Eu queria agora saber a tua opinião. Aceitaria o Jardim? Evidentemente que sim, né? Coloca nos comentários e simbora. Valeu, Nação Rubro-Negra, muito obrigado. Vai ter live mais tarde, mas continue acompanhando o trabalho e faz aquilo que eu te pedi. Por gentileza, mostra aí o canal para 10 amigos rubro-negros e tenta convencer pelo menos 5 a se inscrever aqui no nosso canal. Por favor, gente, ajuda porque a missão agora é levar esse canal lá para cima para a gente poder sobreviver nesse dia a dia tão complicado. Muito obrigado, que Deus abençoe, ótimo domingo e até o próximo conteúdo. Fábio Saúza, canal Flacegueta. Valeu!